porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém, meus irmãos? Pode ser assim. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Hoje já foi dito palavras incríveis aqui nesse lugar, meus irmãos. O irmão trouxe Salmos 51, 11. Durante muito tempo da minha caminhada eu andava com uma Bíblia, e para todo lugar que eu vou, eu ainda ando com ela. Se eu encontrar na rua, você vai me ver com essa Bíblia. Eu vou trabalhar com ela, eu vou meditando. E eu gostava de pegar aqueles post-it, sabe? Papelzinho para colar, e ficar fazendo um monte de anotações. E muitas das minhas pregações eram descritas naquele pequeno post-it. Eu pegava pela manhã, eu anotava e colocava data. Aí, certa feita eu mudei de trabalho, eu acabei mudando a dinâmica dos post-it e guardei muitos. E quando eu abri em Salmos 51, estava lá um post-it, 51, 11. E o Senhor ele já falou aqui nessa noite sobre o Espírito Santo. Através da vida do irmão, através da vida do Bruno, também em Gálatas 5. E isso tem muito a ver com o que o Senhor ele quer falar conosco aqui. O Espírito Santo, ele é o ser importante para a nossa conduta e para a nossa vida com Deus. Sem o Espírito Santo não teríamos poder de olhar, se ajoelhar e falar: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Porque só temos poder para isso pelo Espírito Santo. E a fé, ela não é algo tão diferente, pastor. A fé, ela é algo entregado por Deus. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade de produzir fé de uma forma que temos plena convicção daquilo que cremos, que seria o próprio Deus. Mas eu queria trazer uma pequena introdução antes. Duas introduções, uma sobre a fé e a outra sobre Hebreus. Quem está comigo aqui, irmãos? Fica bem. Glória a Deus! Não dispersos, em nome de Jesus. Porque eu quero que os irmãos entrem comigo aqui na minha meditação. Falar sobre fé é muito complicado nos dias de hoje, porque perambula no nosso meio uma teologia chamada teologia da prosperidade. E o conceito de fé ela foi muito conturbado no meio dessa teologia. Muitas das vezes estamos desempregados, estamos passando por uma dificuldade financeira, e apontam o dedo e falam: tenha fé que você vai sair disso. Tenha fé que Deus vai derramar uma bênção sobre a sua vida. Tenha fé que o carro vai vir. E eu não quero tratar desse tipo de fé hoje, irmãos. Na nossa vida, a nossa vida como ser humano é baseada em fé. Porque a fé nada mais é do que uma crença, uma certeza de algo que você espera. Quando você entra aqui neste templo, você espera que ele vai se manter de pé. Você não acompanhou a construção desse templo, você não acompanhou o fundamento sendo lançado, as paredes sendo levantadas, mas por algum tipo de fé e de crença, com base talvez em algumas evidências, você sabe que este prédio não vai cair. Você desperta pela manhã e muitos filósofos discutiam sobre isso, sobre como eu tenho a certeza de que eu não estou dormindo, como eu tenho a certeza que verdadeiramente eu estou acordado, como eu tenho a certeza de que eu não estou numa simulação, não me colocaram numa máquina e eu estou apenas num mundo simulado. Isso tudo baseia-se em algum tipo de crença. Quando nós olhamos a ciência é baseada em crença através de evidências.
eu creio que existe uma estrela a não sei quantos mil anos-luz daqui, porque através de pequenos dados eu consegui chegar nesse valor. Mas se eu não crer que a matemática é exata, de nada vale. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo, mas toda a nossa vida ela é baseada em algum tipo de fé, é baseada em algum tipo de crença. Mas tem algumas crenças com evidências e outras crenças apenas pelo ser humano. Com isso, eu queria trazer uma pequena introdução de Hebreus. Hebreus nada mais é do que uma carta escrita para hebreus. Pessoas que viviam no judaísmo, viviam na lei, mas ao receber a palavra de Cristo se converteram ao cristianismo. Mas devido a perseguições que o próprio Jesus diz, quando ele fala: permaneceis em Jerusalém até que no alto sejais revestidos de poder. Este poder não é um dom de línguas, um dom de cura, mas este poder é a capacidade mediante ao Espírito de morrer por este Evangelho. Jesus já estava falando ali que você teria que ter o Espírito Santo para ter a capacidade de ser mártir. E aqui, muitos hebreus aceitaram Jesus. E muitos que viviam no judaísmo, como nós bem conhecemos o próprio Paulo, perseguia estes que se convertiam ao cristianismo, chegando a matar a família, a tomar todos os bens, a destruir tudo que eles tinham, a deixar verdadeiramente jogado no chão sem nada. E por medo, alguns, uma parte desses hebreus, por medo de se tornar mártires, porque o problema nem sempre era morrer pelo Evangelho, mas era ver a sua mulher morrendo, ver os seus filhos morrendo, os seus pais morrendo. Muitos, por receio, estavam cogitando retroceder para o judaísmo. Outros, pela cara de pau mesmo, olhavam e falavam: eu não quero mais isso. Este tal de Jesus aí é chato. Esse negócio aí de todo mundo salvo é um negócio que não faz sentido. Esse negócio aí de salvo pela graça não faz muito sentido. Não sei, não quero. Prefiro o judaísmo. Prefiro voltar aos usos e costumes da minha época. E tudo bem. E o autor de Hebreus, que muitos dizem ser Paulo, mas não é certeza que foi Paulo, tá, irmãos? A minha Bíblia, inclusive, fala que é a epístola de Paulo, mas não é Paulo realmente que escreveu, nós não temos certeza. Porque a escrita até parece, mas nunca é falado o nome, enfim. Não sabemos exatamente quem escreveu, mas ele escreve com o intuito de incentivar estes hebreus a não retrocederem, mas a permanecerem no Evangelho de Cristo. Por quê? Porque Cristo ele é superior ao judaísmo. Aleluia. O judaísmo é apenas a sombra daquilo que viria. O judaísmo ele é apenas algo que reflete a verdadeira imagem. Quando a verdadeira imagem aparece, nada vale a sombra. O autor vai escrever isso. Eu gosto muito da conjectura do apartamento, meus irmãos. Eu destruí o cenário. Eu também gosto muito da conjectura do apartamento. Quando você vai com quem já comprou apartamento aqui? Eu profetizo, todo mundo vai comprar. Quem recebe? Vai trabalhar, quando você vai comprar um apartamento, não comprei também, irmão. Mas quando você vai comprar um apartamento, primeiro você chega naquele terreno baldio, não tem nada. Aí você dá uma casinha, você entra lá, o cara fala: então, tem um apartamento aqui de 300, 400, meio milhão de reais. Você comprar aqui, tá aqui, ele é bonito. Tá aqui, ó, 7 cômodos, 30 piscinas, tá aqui. E mostra pra você uma maquete. Você fala: gostei, quero, débito. Compra. Chega aquela maquete, depois de 2, 3 anos, você chega lá naquele terreno, o apartamento está pronto. Lindo. Não sei quantos cômodos, maravilhoso. Você chega lá e você olha assim e você fala: bonito, legal. Mas eu prefiro ficar com a maquete, tá? Eu quero a maquete, eu vou levar a maquete para casa. Faz sentido? Não. Essa era a ilusão que aqueles que estavam voltando ao judaísmo estavam tendo. O judaísmo, ele não era, eu já preguei isso aqui, Romanos 8, não me esqueça, que o judaísmo ele não é pecado. O judaísmo é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus de uma forma que não tem poder para salvar. Cristo é o cumprimento do judaísmo. Logo, Cristo é o apartamento completo. O judaísmo é a maquete. O que o autor estava falando é: não faz sentido você querer permanecer com a maquete, sendo que o apartamento está pronto. Não faz sentido você se preocupar com a sombra, sendo que Cristo já está aqui. Cristo é o cumprimento do judaísmo. Cristo é aquilo que o judaísmo tentou trazer. Cristo é o novo
Adão. E aí o autor ele traz essa mentalidade. Capítulo 1 ele vai falar que Jesus é superior a toda a teofania que já existiu. Teofania é a manifestação do divino em algo material. A coluna de fogo, a sarça ardente, são manifestações divinas naquilo que é material. O autor ele já começa no capítulo 1 falando: Jesus é superior a todas as teofanias, inclusive superior a todos os profetas. E ele já começa dando essa. No capítulo 2 ele já briga, ele já dá uma exortação. Se Jesus é superior a todos os profetas e a toda a manifestação de Deus, logo o evangelho de Jesus é superior a qualquer evangelho que veio antes. Então permaneça, persevere naquilo que vocês têm escutado. Ouça, ele fala no verso 1, ouça minuciosamente. O que é isso? Atentamente. Preste atenção naquilo que você tem escutado deste evangelho, porque este evangelho é o verdadeiro evangelho que salva e que liberta. No capítulo 3 ele fala: Jesus é superior a Moisés, porque Moisés era uma das manifestações mais reverenciadas no judaísmo, atrás somente talvez de Abraão. Logo ele já chega falando: Jesus é superior à manifestação de Moisés, porque o próprio Moisés falou que viria um que é superior a ele e teria poder para salvar a todos. Jesus ele é superior aos anjos, que entregou a lei para Moisés. Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas os anjos eles são tão reverenciados no Velho Testamento, porque quem entregou a lei para Moisés não foi Deus. Deus a escreveu, mas Deus entregou para os mensageiros, que são anjos, e entregou para Moisés. Logo, os anjos eles têm um respeito muito grande no judaísmo, e eles tinham um respeito grande para os anjos. E o autor ele já começa já fala no verso 3, capítulo 3. Jesus é superior a Moisés, mas também é superior aos anjos. Logo, aquele mandamento dos anjos é inferior ao mandamento de Jesus. Não que são diferentes, mas que um é complemento do outro. O autor ele está batendo na tecla, irmãos. Se vocês estão pensando em retroceder, é como se vocês estivessem hoje na faculdade, vocês estivessem no ensino superior, cogitando voltar ao jardim de infância. Não faz sentido. A lei é o início, Jesus é o final. Jesus é aquilo que permanece para sempre. Capítulo 4 ele vai falar sobre o repouso cristão. Quando ele cita sobre o repouso cristão, ele vai falar: ei, tem um repouso semelhante àquele repouso que Moisés levou o povo, que seria a Canaã, só que ele não alcançou, apenas Josué e Caleb alcançou. Mas não é deste repouso que eu falo. Também não digo do repouso de Deus no sétimo dia, não. Eu estou falando de um repouso superior, que todos aqueles que estiverem neste Cristo vão te alcançar. Este repouso é aquele repouso que é maior do que uma terra que manda leite e mel. É um repouso superior a qualquer coisa que o homem pode te entregar aqui nessa terra. Ele permaneça em Cristo Jesus para que alcance este repouso. Não endureça. Ele vai falar no capítulo 4: não endureça o vosso coração como aqueles do Egito endureceram, vendo milagres, tendo roupas crescendo junto com eles, vendo pão caindo do céu, vendo frango caindo do céu, vendo água sair de pedra. Ainda assim preferiram adorar ao ouro, endureceram o coração, permaneceram naquilo que era impuro, estavam pensando naquilo que era antigo. Não façam isso. Foquem em Cristo. Foquem no repouso cristão que Deus há de derramar sobre vocês. No capítulo 5 ele entra na parte mais difícil, e me desculpa com todo respeito, mais chata de Hebreus, que é quando ele vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. Por que eu digo chata? Não é que é chata, é que é difícil. E normalmente, todo mundo aqui é crente, irmão, todo mundo sabe. Ninguém se converteu ontem. Ninguém, né? Então todo mundo é assim. Quando você vai ler uma coisa na palavra de Deus e você vê dificuldade, o que você faz? Você fica batendo cabeça? Não, você vira a página e vai para outra coisa. E ali, quando ele vai falar sobre o sacerdócio de Cristo, ele vai entrar numa discussão sobre o sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque. Meus irmãos, isso é difícil. Quando eu fui dar o estudo, eu fiquei 3 meses. Passei capítulo 5, 6 e 7 para poder explicar isso. Acho que umas 3 aulas, 3 domingos de 2 horas, a gente foi tirando dúvida. É muito difícil isso, mas se você tiver sensibilidade do Espírito e quiser, você entende. Aqui ele vai falar sobre Jesus ser o grande sumo sacerdote. Ele tem um sacerdote superior. Ah, mas ele não é da linhagem de Levi. Mas ele não era para ser sacerdote ou sumo sacerdote. E aí o autor entra. Mas ele é um sumo sacerdote de uma linhagem superior. Que é uma linhagem superior à linhagem de Melquisedeque.
vou conseguir passar por isso. 6, no capítulo 5, no verso 11, e até o capítulo 6, verso 20, mais ou menos, ele vai fazer um parênteses. E aí ele vai dar uma bronca em todo mundo. E ele vai falar: ei, vocês têm sido negligentes. Sabe por quê? Porque já era para vocês serem mestres na palavra de Deus. Vocês já receberam tantas coisas, mas vocês estão se iludindo. Vocês estão preferindo permanecer naquilo que é o básico do Evangelho de Jesus. E aí lá ele vai dar 6 tópicos sobre o que é básico do Evangelho de Jesus. Irmãos, quando você lê os 6 tópicos, você vai ver que você não está nem no jardim de infância. A gente, na igreja de hoje, nós não vamos falar nenhuma vez sobre esses 6 tópicos. Às vezes falamos sobre a fé e de forma errônea, como eu disse aqui. Então, precisamos estudar mais a palavra de Deus. E aí ele vai dizer: vocês estão permanecendo no leitinho. Está na hora de vocês serem perfeitos. Traduzindo da melhor forma, está na hora de vocês amadurecerem na fé. Está na hora de vocês tomar para vocês juízo e sair deste leitinho. Por quê? Porque todo aquele que permanece no leitinho está retendo aquilo que é digno de Deus para a sua vida. E quando você faz isso, você está parado no Evangelho. Você está estacionado. E aí o que eu acho interessante, é meio difícil de você saber que foi Paulo ou não, mas o que eu acho interessante é que o autor, ele gosta de escrever assim, ele gosta de dar um tapa, mas depois ele fala: não é com você, tá bom? Então ele chega e fala: porque todo aquele que endureceu o coração é um apóstata. Como pode alguém ser iluminado, ter recebido os dons espirituais, ter sido participante do Espírito Santo, ter sido participante dos dons e da glória futura? Como pode esse retroceder e voltar para trás? Sabe o que isso acontece? Sabe o que isso vai ter para ele? Nada. Porque para ele ser alcançado novamente pela graça, só se vir um outro Jesus e morrer por ele. Aí ele fala isso. E depois ele fala: mas vocês, eu tenho certeza que vocês não são desses. Sabe por quê? Porque vocês trabalham para Jesus. Porque vocês estão ativos na obra de Deus. Tenham paciência e permaneçam como Abraão fez quando foi para entregar Isaac. E aí ele conta a história de Abraão e Isaac, que todos aqui conhecem, amém? Se não conhece, depois pergunta para o pastor. Estou trazendo seu de casa para o irmão. E aí ele continua falando sobre isso. Capítulo 7, ele volta a falar sobre Melquisedeque, porque ele vai dizer no capítulo 5 que ele tem muito a dizer e de difícil interpretação, que é exatamente esse assunto de Melquisedeque. Capítulo 8, 9 e 10, ele vai falar sobre o assunto de Jesus ser ministro, olha só, ministro de um santuário superior, porque se ele é sacerdote, ele tem que ter um santuário, um tabernáculo para ele cuidar. E o autor, ele vai falar: calma, esse tabernáculo não é feito por mãos humanas, este tabernáculo não é onde tem apenas uma arca, lá com os querubins guardando, não, este santuário onde Cristo, que é o Deus verdadeiro, que se fez homem, ministra, é o santuário celestial, onde tem um trono, que é um Deus assentado neste trono, querubins aos redores dele, cantando que ele é santo, 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 santo ao Rei da Glória. Ezequiel 1 e Isaías 6 vai falar um pouco sobre este santuário. É deste santuário que Jesus, ele é ministro. E aí nós chegamos no capítulo 10. No capítulo 10 ele vai falar sobre a insuficiência dos sacrifícios. Ele vai virar e vai falar: pronto, tu quer voltar para o Antigo Testamento, quer voltar para o judaísmo? Vá. Mas deixa eu te falar uma coisa: sangue de bode, de cordeiro, sangue de animal, não tira mais pecado. Jesus. Como assim? Por quê? Eu esqueci minha toalhinha, mas eu estou usando papel aqui. Se ficar o papai na cara, vocês apontam assim e falam: tira. Aí eu tiro. Irmãos, ele fala: por quê? Como assim não faz sentido? Por que sacrifício de animais não tira mais pecado? Porque o sacrifício que era da lei no Antigo Testamento, que era dado pelos animais, ele não tinha poder de tirar pecado, mas ele era uma representação daquilo que viria. O que é aquilo que viria? É o Cristo Jesus. Quando eles entregam um cordeiro com todas aquelas especificações escritas uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá e entregava. Eles estão falando: está aqui, Senhor, o sacrifício, porque eu creio que há de vir o Filho do Homem, o Cristo Jesus, que há de perdoar os meus pecados. Quando este Cristo vem, a nossa fé hoje é: Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelo sangue que Cristo derramou. Nós hoje cremos no Cristo que veio. Naquela época eles estavam crendo no Cristo que viria. Agora não tem mais necessidade de sacrifício de animais, não tem mais necessidade de sangue de animais. Logo, estes sacrifícios hoje são
insuficientes. Um detalhe, no capítulo 9 ele vai falar sobre uma nova aliança. E aí é quando ele começa a trazer características sobre alianças. É muito interessante para quem quer entender mais sobre a renovação da aliança quando nós fazemos isso na Santa Ceia. É muito interessante, irmãos. E aí no capítulo 10 ele continua falando sobre isso. E ele fala sobre a necessidade de estarmos em Cristo Jesus. E aí no capítulo 10, a partir do verso 19, ele vai falar sobre algo que o irmão falou aqui maravilhosamente bem. E eu tive que anotar. E aí ele vai falar sobre a exortação pela ousadia e pela santidade. E aí o irmão falou uma frase que eu guardei, irmão. Agora eu vou guardar, vou usar. Que é: a liberdade é vivida em espírito. A nossa liberdade hoje é vivida em espírito. Porque mediante ao espírito sabemos exatamente o que devemos e não devemos fazer. Mediante ao Espírito, eu não preciso que o pastor fique batendo na minha porta e falando: irmão, está pecando, está fazendo isso de novo. Mas por que você está? Não, eu não preciso. Mediante ao Espírito, o Espírito Santo de Deus, eu com uma sensibilidade nesse Espírito, alimentando o quê? O Espírito e não a carne, eu sei exatamente o que eu devo e não devo fazer. Não existe crente criança e não existe pastor babá. Jesus também não é babá. Nós temos que ser adultos. E a liberdade vem de acordo com as suas responsabilidades. A liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que eu tenho que fazer. E deixar de fazer o que eu não tenho que fazer também. Isso é um ponto interessante. E aí a partir do verso 19, ele vai exortar os irmãos a entrar no santuário. Quando ele fala no capítulo 9 sobre o tabernáculo, a nova aliança e o tabernáculo onde Jesus é verdadeiro ministro, ele fala que a partir dali, a partir do sacrifício de Jesus, o véu é o corpo de Jesus, e quando Jesus morre é como se o corpo de Jesus fosse rasgado, e este véu está sendo rasgado de cima a baixo. Agora não precisamos mais estar no átrio ou no santo lugar, agora nós temos acesso direto à arca da aliança, o santo dos santos, a presença de Deus. Podemos hoje nos ajoelhar e falar com este Deus. E aí quando ele entra aqui no verso 19, ele vai falar sobre: agora, irmãos, tenha ousadia para entrar no santuário. Sabe o que é isso, irmãos? Para de mediocridade. Para de terminar o culto e falar: pastor, ora por mim, eu estou com dor de cabeça. Pastor, está tão difícil aqui, ora por mim, Senhor. Orou, não tem nada para dar, não tem nada. Deus não tem nada, não. Para com isso, você está vivendo no ato. Você está vivendo como aquele povo que esperava o sacerdote chegar e falar: ó, o seu sacrifício foi recebido. Oh, poxa, que pena. É mentira que você está arrependido. Seu sacrifício não foi recebido. Não. Nós não precisamos mais de alguém para intermediar o nosso acesso a Deus. Hoje, mediante a Cristo Jesus, nós temos o direito e o acesso eterno ao Santo dos Santos para falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, a minha cabeça está doendo. Senhor, está difícil. Senhor, eu quero sumir. Nós temos acesso a falar com este Deus todo-poderoso. O autor está falando: ei, tenham ousadia. Tenham ousadia. Ah, mas eu me converti tem um mês. Tenha ousadia. O que é ter ousadia? Fecha a porta do teu quarto, se ajoelha e glória ao Deus eterno. Tenha ousadia para entrar até lá. E aí aqui a gente tem um monte de coisa, só que eu quero contar uma coisinha, que é o verso 24. Que aí ele vai falar: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas eu tenho que passar isso aqui. Eu prometo que eu vou acabar, eu vou entrar, vou voltar na fé. Vai dar tempo, vai dar tempo. Não olhe para os olhos, não Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui ele vai falar uma coisa interessante, irmãos. Verso 24. Consideremos uns aos outros. Ou seja, enquanto eu estiver caminhando, vamos no verso 23 para ficar mais fácil. 22 e 23. Cheguemos com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com águas limpas. Não é também só chegar e entrar, tá? Não é assim também. Não é bagunçar. É com ousadia, mas tem critérios, tá? Qual é esse critério? Chega com verdadeiro coração. Não chega lá com mentirinha. Deus, ele sabe o que está no seu coração. Chega com verdadeiro coração. Como assim, irmão? Eu chego com verdadeiro coração a Deus. Eu falo: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é bom. Não. Com verdadeiro coração é: Senhor, eu quero quebrar tudo, Deus. Não dá. Nós gostamos de nos revelar, as mulheres principalmente, desculpa, irmãs, mas tem que falar. Minha esposa está em casa, ela não está aqui para se defender, mas é assim. As mulheres são assim. Elas gostam de sentar e extrapolar. Meu trabalho, meu chefe, meu marido, minha casa, minha criança. Por que você não faz isso aos pés de Jesus? Se é chegar com o verdadeiro coração, é chegar com verdade diante de Deus. De que adianta você com suas amigas ficar fofocando? Nós também, no futebol, no grupo do futebol.
futebol, está lá brigando, extrapolando diante de todo mundo. Mas quando chegamos na presença de Deus, meu Deus, poderoso Pai, o Senhor é o Senhor. Não! Chega com o verdadeiro coração, quer se quebrantar. Senhor, está difícil. Senhor, eu quero desistir. Senhor, eu quero parar. Senhor, eu não quero mais ser crente. Senhor, eu não quero mais o diaconato, eu não quero mais ser pastor. Eu não quero mais o que o Senhor quer para mim. Fala comigo. É com verdadeiro coração, não é com mentira. Sabe por que a igreja atual está tão fria? É porque ela começou a ser robotizada. Todo mundo tem que parecer super crente. Todo mundo tem que parecer santarrão. Todo mundo tem que parecer que sabe o que é fé. Todo mundo tem que parecer que sabe o que é santidade. Todo mundo tem que parecer que sabe viver com Cristo. Eu não preciso viver, eu preciso parecer. Aleluia, Senhor. Eu não preciso ser. Não, o autor está falando, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. A gente vai chegar nisso. Tendo os corações purificados da má consciência. Aqui ele está falando, saiba que você pecou, mas através da graça de Cristo você alcançou perdão. Então purifica sua mente. Não precisa você dar brecha para Satanás para ele ficar lançando nada. Mas você fez isso, Bruno. Ah, mas você fez isso, irmão fulano. Ah, mas eu não preciso. Mediante a Cristo eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou livre. Não praticarei mais isso. E o pecado que eu pratiquei, Salmo 103, verso alguma coisa, vai falar: assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim eu colocarei você distante da tua iniquidade. O Senhor, Ele esquece o teu pecado. No capítulo 9 ou 8, Ele vai falar a mesma coisa, que através da nova aliança, Jesus, Ele há de purificar os nossos pecados, ao ponto do Senhor esquecer o nosso pecado. Sabe o que é isso? Você vai chegar no céu e vai falar: eu estou aqui porque eu sou salvo. Hoje vai falar: não vai não. Bruno, vixe, Bruno, meu Deus do céu. Ó, só nos 3 primeiros anos de Cristo já, olha, não está salvo não. Bruno vai virar para ele e falar: não, você está olhando errado. Essa é minha ficha mesmo, mas está olhando errado. Você tem que olhar a ficha do sangue daquele ali, ó. É por ele que eu estou aqui. Eu não estou aqui pelo meu próprio nome. Eu não estou aqui porque eu morri por mim mesmo. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui pelo sangue e pela graça de Deus. Você compreendendo isso, a má consciência que fica te acusando, falando: você não é digna, você não é merecedora. Você não é mesmo. Mas você não está aqui porque você é digno e é merecedor. Você está aqui porque Cristo te salvou. E essa verdade passa para você. Limpe a vossa consciência e o corpo lavado com águas limpas. O que é o corpo lavado com águas limpas? A sua consciência está limpa, mas o corpo agora também tem que estar. Vamos parafrasear? Se a consciência está limpa, você pecou, mas já foi. Mas o corpo também tem que estar, não é para fazer mais. Não é para praticar de novo. E aí ele vai, verso 23, retenha firme a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aqui ele está falando: permaneça firme. Vá onde você for, fica com essa crença e com essa fé. Eu não vou dispensar muito aqui. Eu quero falar o 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras. O que é isso? Quando eu estiver lutando para entrar no Santo dos Santos, eu não posso sair pisando em todo mundo que está na minha frente. Não, sai daqui, sai do meio, sai do meio. Eu tenho que responder primeiro. Não. Considerem uns aos outros. O que é isso? É melhor andar em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Considere um ao outro: Senhor, eu preciso tanto, meu Pai, do emprego. Senhor, eu preciso tanto, meu Pai, de dinheiro. Senhor, eu preciso de juízo para cuidar do meu dinheiro. O Bruno também precisa, Senhor. Alcança ele, meu Deus querido. Considere uns aos outros na sua oração. Considere uns aos outros na obra de Deus. Considere uns aos outros no amor. Tem que saber amar uns aos outros. E aí a gente tem outra discussão, que é o amor verdadeiro, é o amor na verdade, que João, segundo João, vai nos ensinar, mas aí é outro assunto. E aí aqui ele vai e fala: consideremos uns aos outros para nos estimular. Isso aqui eu gostei. Isso aqui foi muito bom. Porque estimular, irmão, é causar sentimento forte. Não importa qual seja bom ou seja ruim. É causar sentimento forte. Eu te estimular a algo é causar sentimento forte. Eu brinco que isso aqui é o taser espiritual. Temos que nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao quê, Ramon? Ao quê? Ao amor e a boas obras. Não deixando nossa mútua congregação. Congregue. Já foi de tudo, mas vai para a igreja. Como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vejo que se vai se aproximando daquele dia. O que é isso? Vamos parafrasear? Congregue, estimule, cause sentimento forte para amar e para fazer as obras de amor, que é as obras de Cristo Jesus. E congregue, tá? Congregue e admoeste. O que é isso? Exorte, chama atenção.
chama atenção para aquilo que é necessário. Ei, Bruno, tu tá ficando disperso. Vamos focar. O que está acontecendo? Tu vinha todo culto, agora está faltando pelo menos um por semana. Começou a faltar 2. Vinha no estudo, cadê? Não está vindo no estudo mais. O que aconteceu? Eu vi que você estava meio tristonho, estava meio cansado. O que aconteceu? Não, é isso. Não, relaxa. Eu estou com um taser espiritual aqui. Eu vou te despertar agora na fé. Jesus está voltando. Jesus vai te salvar. Você não é digno nem merecedor, mas a graça de Jesus te alcançou ao céu de glória. Para aquele que vencer, herdar este céu de glórias com ruas de ouros. Aleluia, Jesus. Ele há de te salvar e te libertar de toda a dor deste mundo. Permaneça vivo. Mas hoje nós vemos alguém mal, já terminamos de matar. Não, irmãos. Deu choque. Usa o taser espiritual e desperte essa pessoa. Porque às vezes, essa pessoa, no dia que você estiver mal, vai usar o mesmo taser com você. Glórias a Deus. Precisamos nos admoestar uns aos outros. Sim, não, beleza. Aí chega no verso 32. Eu gosto muito do verso 32. Eu não vou aprofundar, mas eu quero até ouvir esse verso 37, que a gente vai entrar realmente na fé. Verso 32, não vai, a partir depois do verso 24, ele vai falar sobre os apóstolos de novo. Só que ele vai falar uma coisa que é bom parafrasear aqui, irmãos. Resumo. Verso 26 ele vai dizer: aquele que voltar atrás e pecar voluntariamente, esse não é digno de mais nada a não ser um lago de fogo e enxofre. Só que ele vai falar uma coisa que doeu, me pegou. Ele vai trazer a lembrança o que acontecia na velha aliança. Lembra? No capítulo 9 ele vai fazer a comparação. Hebreus toda é comparação, irmãos. Ele vai trazer a lei e vai comparar com algo atual. E no capítulo 9 ele começa a comparar a aliança. E aí ele traz algo que acontecia na velha aliança, que é: todo aquele que nascia do povo de Israel era povo de Deus, porque era povo de Israel. Logo, se alguém era um apóstata, optava por adorar outros deuses, a lei mandava o quê? Matar. Morte. E aí o autor ele fala algo que doeu. Verso 29 ele vai dizer, eu não vou nem falar das minhas palavras, tudo está escrito: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, e o sangue da aliança qual foi santificado, e fizer agravo do Espírito da graça. O autor está falando, se aquele que apenas negava a lei merecia a morte, o que merece aquele que pisar no Filho de Deus? Profanar. Meu Deus, irmãos, olha isso. Profanar o sangue. Sabe o que é profanar o sangue? É tornar impuro. É como se você estivesse pegando, é como se eu estivesse devendo, tivesse uma dívida, o pastor virasse para mim e falasse: tá aqui, ó, o dinheiro para você pagar a dívida. Eu pego esse dinheiro e faço novas dívidas. Gasto com tudo, ele veio. Eu gasto com tudo, gasto com mulheres, gasto com iate, gasto com tudo, mas não quito a minha dívida. Eu estou tornando aquilo que era digno, indigno. Eu estou trazendo impureza para aquilo que é puro. Eu estou tornando profano o sangue não de bode, não de animais, mas do próprio Cristo. Eu estou fazendo agravo do Espírito da graça. O que merece isso? Ele pergunta. Olha que forte. Se aquele que pega voluntariamente depois de ter conhecido a graça, este está pisando no Espírito, pisando no Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança, está tornando agravo o Espírito Santo de Deus. Pensa bem quando você pensar em pecar novamente, porque se na lei merecia a morte, o que merece isso? Ele vai dizer no verso anterior: o fogo do inferno está te aguardando. Precisamos cuidar. E aí ele volta no verso 32. Como eu falei, ele bate, depois ele acaricia. Ele bateu e depois ele fala: irmãos, mas lembre-se do que? Lembre-se de quando vocês eram perseguidos, de quando vocês sofreram grandes aflições. Lembra de quando vocês se compadeceram daqueles que também sofreram grandes aflições. Se você estudar um pouco, naquela época era jogado os crentes no Coliseu e comido por leões. Vocês olhavam para eles e se compadeciam. Vocês não pensavam em retroceder. Lembra quando vinham os governos e tomavam todos os seus bens? E o que vocês faziam? Isso eu achei muito forte. Vocês se alegravam. Alguém vem e toma a sua casa, pastor, seu carro, suas roupas, seu dinheiro, tudo que está guardado, te deixa jogado na rua. E o que você faz? Se alegra. E aí o autor ele fala por quê? Vocês se alegram porque vocês sabem que este patrimônio terreno
não está nem um pouco comparado com o patrimônio celestial. Lembre-se disso. Glória a Deus. Quando ele está nos falando, lembre-se, quando você pensar em desistir, lembra das aflições que você aguentou até agora. Quando você pensar em parar, lembra dos sofrimentos que você sofreu lá atrás. Você falou, vou parar, e o Espírito Santo de Deus te sustentou. Lembra das suas aflições. Eu não tenho nenhuma aflição passada. Lembra então da igreja primitiva, que morriam, eram entregues aos leões, perderam tudo que tinham e se alegraram. Glória a Deus. E aí vamos para o verso 37, que eu vou finalizar com a reflexão, irmãos. Porque aqui é uma citação de Abacuque. Abacuque 3, 2, 3, 4, 5, se eu não me engano. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. E o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, é muito forte isso aqui. Porque ele vai começar a falar sobre a fé. Percebe o contexto? Eu trouxe todo esse contexto para você entender, irmãos. Que não é simplesmente o capítulo 11. De Hebreus a gente conhece o capítulo 11, verso 1, 2 e 3. Mas ele tem todo um contexto para ele entrar no assunto de fé. Ele já falou sobre Jesus ser superior, sobre o judaísmo ser a sombra. Ele já falou sobre aqueles que se apostatarem da fé. E ele termina, antes de falar da fé, sobre a luta e a batalha que é necessário passar quando você está com Cristo. E aí ele fala sobre a fé. E ele começa no verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu gosto muito da tradução da ARA, ao meio da revista atualizada, que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É mais pela parte B, a gente vai chegar lá. A fé é a certeza daquilo que está esperando. A fé é a certeza da esperança, irmãos. Se eu espero algo, quando eu tenho fé, eu tenho convicção, certeza que aquele algo vai acontecer. Ele diz isso logo depois de falar, aquele que há de vir, virá. E não tardará. A nossa fé ela tem que ser baseada nisso. O justo viverá pela fé. A fé de que aquele que há de vir, virá. E não tardará. Eu tenho plena certeza disso. Porque isso é o que eu espero. Ramon, eu não posso ter fé para algo material que eu almejo? Pode. Eu não estou falando que você não pode. Mas, quando eu leio e estudo a palavra de Deus, eu entendo que eu devo me preocupar em primeiro lugar com a presença de Deus em minha vida, com a certeza da minha salvação, com aquilo que há de vir. Porque tudo que é patrimônio terreno é passageiro. Tudo que é patrimônio terreno, o homem, o ladrão pode roubar, a traça, a ferrugem pode corroer, pode destruir. Mas aquilo que é eterno, nada nem ninguém pode tirar. A palavra de Deus me ensina que ao invés de eu apenas ter fé e ficar esperando, tendo a certeza de que vai acontecer, ela me ensina que para tudo que é material eu preciso trabalhar. Porque é bom para o homem que ele coma do suor do seu trabalho. Eu costumo dizer para as pessoas, principalmente jovens, quando vêm me aconselhar, eu sou um velho homem de 24 anos, irmãos, mas eu vou aconselhar esses jovens, eles começam a usar essa parte da teologia da prosperidade. Tenha fé que vai acontecer, tenha fé que vai descer, tenha fé que Deus vai abrir, tudo bem. Só que você se torna refém de algo que muitas das vezes nem você crê. Porque a fé, quando ela é citada sobre algo que é celestial. Ela é citada sobre algo que é superior. Glória a Deus. Se você não tem fé para aquilo que é superior e eterno, qual é o seu tamanho da sua fé para aquilo que é material? Quando na verdade você deveria estar correndo atrás daquilo. As pessoas me perguntam sobre ter um trabalho melhor. E falam, eu tenho fé que um dia eu vou conseguir. E aí eu pergunto, você está estudando para isso? Não, eu falo, me desculpa, eu não quero destruir a sua fé. Mas a Bíblia me ensina diferente. A Bíblia me ensina a ter fé para aquilo que eu espero que é eterno. E para aquilo que é terreno é só eu trabalhar que eu vou conseguir. É só eu continuar a trabalhar. Ah, bom, mas tem um monte de coisa. Eu sei, irmãos. Eu já chorei assim também. Mas a palavra de Deus é a nossa força. Nós não cremos em teologias humanas. Nós não cremos naquilo que o homem diz. Nós cremos naquilo que a palavra diz. Aquilo que é eterno. E o que a palavra de Deus diz? Diz que pela fé
Abraão foi salvo. Eita, A glória! palavra de Deus me diz que pela fé, Abraão matava o seu filho. Sabe por quê? No capítulo 11 vai falar, ele vai trazer os heróis da fé. Porque ele tinha fé o suficiente, porque cria que Deus tinha capacidade de, das cinzas do filho dele, fazer a grande nação que era a promessa dele. Sabe o que é isso, irmãos? É ter fé naquilo que eu espero que é eterno. Quando eu falo sobre fé, eu falo sobre milagre, mas não milagre terreno. Eu falo sobre milagre daquilo que eu não tenho capacidade de conquistar. Como assim, meu irmão? Você tem capacidade de se salvar? Você tem capacidade de, pelo seu próprio sangue, entregar o seu sangue e o seu corpo e alcançar a salvação? Deixa eu te antecipar, não. Nem se você morresse, você teria a capacidade de ser salvo, porque o seu sangue é sangue impuro, o seu sangue é sangue sujo, o seu sangue é sangue de pecador, é sangue de alguém que é impuro, que merece a morte. Você e Satanás estão iguaizinhos pelo pecado que é em você. Mas a fé que você tem no que? No Cristo que veio e morreu e me deu uma eterna salvação. Esta fé te sustenta. Não queira usar esta fé que é algo celestial para algo material. Você está tornando aquilo que é real em sombra. Você está olhando para aquilo que é o apartamento, que é o todo-poderoso Deus, te dando uma eterna salvação, que é vida eterna. Irmãos, você não passa por 120 anos. Nós estamos falando sobre fé numa vida eterna. E você quer diminuir isso para aquilo que é material. Não, meu irmão. Não faça isso. Aleluia. Eu não estou falando para você matar a sua fé naquilo que é material. Eu estou falando, use a fé e a ação. Vá atrás. Agora, use a sua fé para aquilo que é verdadeiramente necessário a fé. Tenha a fé que Jesus te salvou. Aleluia. Tenha a fé que Jesus te agraciou. Tenha a fé que há um céu. Aleluia. O Velho Testamento, Abraão, ele teve fé. Eu acho interessante porque ele vai trazer heróis da fé. Novamente, ele está comparando. É efeito de comparação. Ele está usando a lei para fazer como efeito de comparação para hoje. Naquela época, eles estavam com mais dificuldade ainda de ter fé. Eu queria trazer, eu não vou ler, mas eu queria trazer os dois exemplos de Noé e de Enoque. Ambos eram únicos na sua geração. Únicos. Não é a igreja Ágape que é única, não é a assembleia que é única, não é Deus é amor que não, eram um único santo que cria em Deus. E através da fé deles alcançaram aquilo que Deus prometeu. Aleluia. Noé, no meio de um monte de impuros, ouve a voz de Deus falando: cria um barco, constrói. Disso. Gigante, sozinho, 120 anos, mais de 100 anos, construindo, virando chacota. Se bobear, virou até ponto turístico. Então, meus irmãos, está aqui Noé, o louco do barco, está aqui, faz 50 anos construindo esse barco aqui, tá? É meio doido, é meio lelé, não dá muita atenção, porque ele fala que vai chover. No deserto, ele disse que vai chover. É meio louco, ele virou até ponto turístico. Era o único que tinha fé naquilo que ouviu. E aí você quer diminuir isso, pensando no seu emprego, que depois de 3 meses você já está reclamando do patrão. Eita, glória! Aleluia! Entende que a gente está pegando aquilo que é santo, que é grande, superior e tornando em algo pequeno. Os nossos cultos estão mortos, porque estamos pegando aquilo que é grande, eterno e tornando aquilo que é pequeno. Verdade. Jesus. O Senhor, Ele tem sim a capacidade de fazer por você através da sua fé. Só que eu queria te falar uma coisa que o autor vai falar no capítulo 11, no verso 5 ou 6. Enfim, ele vai dizer que a fé é para agradar a Deus. A fé é para agradar a Deus. Se a fé é para agradar a Deus e não a mim, logo, se a vontade de Deus para mim for uma doença terminal, será que eu tenho fé? Se a vontade de Deus para mim é eu ficar pobre, numa casa de telha, passando dificuldade para comer, eu vou ter essa fé? Nós vivemos o evangelho da teologia da prosperidade, o evangelho do homem no centro de tudo de novo. Eu sou a estrelinha de Jesus, eu não posso sofrer. Não, nunca que Jesus vai permitir isso na minha vida. Eu não creio num Deus que me deixa assim. Aí no domingo ouve a palavra de Jó e não leva para casa. Fala, como assim? Deus não vai permitir?
Jó, um homem íntegro. Você sabe o que é integridade com Deus? É você ser inteiro. Não é que você está dando parte de você. Não é que você está dando 2 horas na sua terça, quinta, na sua quarta, sexta. Não. É inteiro. É íntegro. Um homem íntegro com Deus sofreu o que ele sofreu. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus quis. Deus quer o meu mal às vezes? Sim. Para testar a sua fé. E se o mal que Deus quer para mim for morte, aí eu volto para Paulo. O viver é Cristo e o morrer é Aleluia. Se Deus me matar, eu estou feliz. Porque Ele está falando, venha logo para mim. Será que você tem esse tipo de fé? Ou é a fé da falsa teologia da prosperidade, que tudo vai dar certo para mim? Eu tenho fé que vai cair 1 milhão na minha conta. Eu tenho fé que Deus vai me dar o melhor emprego, mesmo eu não sendo capacitado. É isso. É ilusão. É mentira. A fé é a certeza daquilo que espera. É a certeza da esperança. Vamos focar no celestial. É a convicção dos fatos que não se vê. Ele vai trazer, e aí eu já vou emendar porque eu já estou terminando, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Aqui ele está falando uma coisa clara. A fé é a convicção dos fatos que não se vê. Por que ele vai trazer o testemunho de todos aqueles que eram antigos? Porque nenhum deles viram Jesus. Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Eles viram o Cristo que viria. E ainda tiveram testemunhos. Hoje, você vê a Cristo. Você tem crença e fé que este Cristo fala com você. A fé é algo muito íntimo. E Deus, isso eu tenho que concordar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. Aleluia! Se eu não tiver fé, não vale nada. Então eu tenho fé que Jesus, Ele é o meu Deus todo-poderoso. Sem a fé eu não tenho capacidade disso. E aqueles que sem ver Jesus se tornaram testemunhos de fé. E você? Ah, mas Jesus já veio, meu irmão. Jesus já veio. Teoricamente, então não é fé. Não estou falando disso, lembra? O que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Estou falando daquilo que há de vir, meus irmãos. Aleluia! Hoje a igreja vive como se fosse acabar na morte. Pronto. Não, há um eterno de espera. Há um eterno de amor. Glória a Deus. E só aquele que vencer aqui vai alcançar esse eterno. Glória a Deus. Tenha o testemunho de fé, vivendo e pregando igual Noé. Todo mundo ao meu redor não crê, mas eu creio. Aleluia. Jesus ele virá e não tardará. E o justo vive pela fé, na fé no Cristo Deus Glória poderoso. a Deus! Verso 3. Tem 3 minutos, vou finalizar. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O autor aqui ele está falando tudo que nós vemos hoje. Cientistas tentam descobrir o que aconteceu. Muitos creem no Big Bang, no evolucionista, milhares de teorias. O homem tenta entender como tudo foi criado. Mas uma certeza o homem tem: o que é visto não foi feito por aquele que vê. Não fui eu que fiz isso. Eu não tenho poder para construir isso. Glória a Eu não Deus! tenho poder para construir um mundo tão perfeito, um universo tão perfeito que se fosse 1 centímetro de diferença tudo destruiria. Eu não tenho poder para isso. A fé me dá certeza que em meio a tantas discussões no setor teológico, no setor científico, sobre tudo ser feito, eu tenho fé de que tudo que foi feito por um Deus celestial, um Deus eterno, que eu não vejo, mas através da palavra viva dele, eu creio. A fé é algo que me faz crer em Deus, mas crer em Deus é algo que a fé me dá. E isso é sim um paradoxo. É algo difícil de compreender. Mas a vida cristã é isso. A vida cristã é baseada numa fé que eu não consigo te explicar. A vida cristã é baseada numa certeza que eu tenho no meu coração de que se Jesus voltar hoje, eu teria uma alegria eterna junto com ele.
A minha fé me dá a plena convicção que se eu sair nessa rua e acontecer qualquer mal comigo, Deus não tem culpa. Porque aquilo que era superior e maior, Ele já me entregou, Ele já me deu. Aleluia. Eu não tenho preocupação com doenças, eu não tenho preocupação com os males, eu não tenho preocupação com o desemprego. Eu não estou dependente do homem, eu não dependo de prefeito, de vereador, de presidente. Eu não dependo do irmão da direita, da esquerda, não. Eu dependo apenas de Cristo Jesus. Aleluia. E isso é a fé que me dá essa certeza. Nós vivemos numa geração que é uma geração dependente psicologicamente. É uma geração que vive de doenças psicológicas, e eu não estou falando que é errado. E eu não tenho coragem de fazer igual muitos fazem, apontar o dedo e falar que é demônio, porque não. Paulo vai falar sobre isso em Filipenses, que aquele que anda muito ansioso, sabe o que ele tem que fazer? Orar, suplicar, pedir a Deus, porque a sua fé no Deus vivo há de te consolar em meio a toda essa tribulação, há de te consolar em meio a toda a depressão e toda a ansiedade. Não tem nada superior a Deus Todo-Poderoso que te guarda e te livra. E se Deus não quiser curar, e se Deus não quiser tratar, não importa, a minha fé nele me sustenta. Eu não estou falando que em meio à dificuldade, em meio a uma doença terminal, você vai estar sorrindo de alegria, não. Eu estou falando que em meio a tanta dificuldade, você vai ter a certeza que o seu patrimônio superior não é terreno. Para finalizar, eu só queria trazer uma parábola que eu vi e eu acho interessante. Tinha uma igreja no interior do Nordeste que eles viviam da agricultura da própria igreja. Eles montaram uma agriculturazinha e plantavam, colhiam e vendiam. Certa feita, estavam passando muita dificuldade porque não chovia. Não chovia. E se eles não tivessem aquela colheita, eles teriam que fechar a igreja. O pastor pela manhã fala: irmãos, vamos orar para Deus mandar a chuva. Vamos orar para Deus mandar a chuva pela manhã. E oraram. E ao finalizar pela manhã, ele fala: de noite voltaremos e vamos orar para que Deus mande chuva à noite. Amém, irmãos? Amém. Todos foram. Quando chega a noite, todos chegam na igreja para orar. Mas só uma menininha trouxe guarda-chuva. Sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho certeza que Deus há de fazer. Eu tenho certeza que Deus há de cumprir a promessa dele. Eu não sei te explicar como. Aleluia. Então vamos fazer a nossa parte, irmãos. Orar. Porque aquele que há de vir, virá. Aleluia. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a minha vida. Glórias a Deus, aleluia. Fé.